terra. As pessoas têm essas palavras que eu estou pregando como uma afronta. Não, vocês precisam conhecer a verdade para vocês não serem condenados. Porque se você morrer, se na hora da sua morte você pedir para Maria, tu vai para o inferno. Um dia um católico me falou: respeite Maria, porque Maria hoje falou para ela que ela era cheia de graça. Sim, sim. Que ela era bendita. Sim. Isso não tem nada a ver com que ser uma deusa. Sabe o que é que Jesus disse? Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Assim como Maria foi bem-aventurada, vocês agora estão sendo, porque estão ouvindo a palavra de Deus. Os que estão dando ouvido. Graça quer dizer favor imerecido. Maria foi uma serva de Deus, cumpriu o papel dela e está aguardando o dia da ressurreição dos mortos para se encontrar com o Pai, juntamente com todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Se a Igreja Católica diz que ela escreveu a Bíblia, onde que estão os versículos dizendo que Maria subiu ao céu em carne e osso? Onde que está dizendo que ela está sentada no trono? Onde que está dizendo que ela é imaculada? Não, nenhuma criatura é imaculado. A Bíblia diz que todos pecaram. Maria pecou. Jesus, quem fez Maria. É que as pessoas não entendem as Escrituras e seguem a homens. Jesus precisava nascer, humanamente falando. Deus precisava tomar a forma de homem. Maria foi mãe de Jesus enquanto ele era homem. Depois ele voltou a ser Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Onde é que estava Maria? Eu quero dizer para você, um certo jovem rico, é o que esse mundo quer, né? Dinheiro e uma religião para se enganar. Um jovem disse: mestre, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? 2 minutinhos, por favor. Quem é que está lhe dando autoridade para falar de Nossa Senhora? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem é o senhor? Não importa da igreja católica. Não importa. Falando de Nossa Senhora. Jesus ensina por todo mundo. O senhor não tem medo e pregar a palavra. Não. Eu queria que eu pegasse o microfone agora e falasse da sua mãe. Não, mas ela é minha mãe. Ela é uma serva de Deus. É minha mãe, é sua mãe. O senhor tem que lavar a boca. Ela é uma serva de Deus. O senhor tem que lavar a boca para falar da Você crê na Bíblia? Você lê na Bíblia? Com certeza. Então quem lê não a lê o Bíblia. senhor. Então lê a Bíblia. Quem não lê o senhor, viu? Então, Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É interessante que mas ela não tem poder para salvar ninguém, porque só quem salva é Jesus Cristo. Ou se crê na Bíblia ou não crê. O problema é que as pessoas seguem religião e não seguem a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu não tenho religião, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não faço parte de nenhuma religião. Mas esse mundo, ele não tem o costume de ouvir a palavra de Deus. Sabe por que esse mundo não tem o costume de ouvir a palavra de Deus? Porque infelizmente essas religiões que aí estão só quer ganhar dinheiro. Essas religiões que estão aí, a maioria só quer ganhar dinheiro. Aí as pessoas não falam a palavra de Deus. Quando alguém fala a palavra de Deus, logo se levantam os defensores da sua própria religião. Quer seguir Maria? Siga Maria. Quer servir o diabo? Siga o diabo.
Mas eu preciso pregar o que as Escrituras dizem, o que a palavra de Deus diz. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: assim como mataram a mim, vão matar vocês também. Assim como odiaram a mim, vão odiar vocês também. Vocês estão pensando que esse mundo gosta de Jesus? Não. Esse mundo não gosta do Evangelho. Jesus disse assim, sabe o que Jesus disse? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não quiseram a luz para que os seus pecados ou suas mazelas não fossem reveladas diante da luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Mataram todos os profetas que Deus mandou. Deus mandou os profetas, mataram todos. Deus disse: agora eu vou mandar meu filho. Mataram o filho de Deus também. E agora estão defendendo criaturas. Por isso está acontecendo isso aí. E vocês não viram nada. Quando estiverem chorando com terremoto, quando estiverem chorando com maremoto, quando estiverem chorando com as pestes, matando de câncer, não reclamem, porque a maioria rejeita o Evangelho. Jesus Cristo é o único Deus. Jesus disse assim: eu vim. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai falar a verdade, e vocês rejeitam. Vocês não querem, porque religião não crê na Bíblia não, viu? Religião não crê na Bíblia. Cada um usa a Bíblia só para os seus próprios interesses. Mas quando a gente fala o que está escrito, não, respeito. Não, eu não estou obrigando ninguém aqui a seguir a Bíblia não. Cada um segue o caminho que quiser. Dizem que o país é laico, né? Mas esse país é um país que está longe de ser um país cristão. É um país pagão. O jovem foi até Cristo e disse assim: o que é que eu tenho que fazer, Jesus, para ser salvo? O que é mais importante para vocês? Vocês estão pensando que vocês vão viver quantos anos? 500 anos? 1000 anos? Quantos anos vocês vão viver? Um dia a morte vai bater na porta de cada um de nós, e vai haver um acerto de conta diante de Deus, tá? O jovem disse: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus disse: conhece os mandamentos? E o jovem disse: quais mandamentos? O Senhor começou a falar os mandamentos para aquele jovem. E eu vou citar para vocês alguns dos mandamentos aqui. Alguns dos mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagens de escultura de tudo que está em cima do céu, nem em cima na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se dobrarás diante delas, não se encurvarás diante delas. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Louvado seja Deus. Uma geração que aborreceu a Deus e Deus matou todos. Sabe qual foi? Geração de Noé. Você sabe quantas pessoas escaparam quando Deus matou a todos? Deus mandou 40 dias e 40 noites de dilúvio. Morreu criança, morreu mulher grávida, morreu velhinho, morreu todos. Alguém pode até ver as coisas que estão acontecendo e dizer: nós não merecemos isso, nós não merecemos isso.
Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que infelizmente esse mundo não tem mais jeito. Só existe esperança para aqueles que reconhecer quem Jesus é e aceitar e se arrepender. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento. Não tem entendimento, não tem mais mente. Não raciocina mais. Porque não tem um Espírito Santo, porque está morto. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Precisa aceitar o Espírito de vida. Quando Deus fez o homem do pó da terra, lá estava um boneco feito de barro. Mas Deus não conversa com boneco. Católico fica conversando com boneco de barro. Boneco não ouve, e não vê, e nem fala. Quem já morreu também não ouve, não vê e nem fala. O espírito dele está lá na eternidade. Ou com Deus ou com o diabo. Aleluia. Quando aquele jovem viu os mandamentos de Deus, ele disse assim: eu já faço isso aí, eu já cumpro todos os mandamentos. Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus amou ele. Aleluia. Deus ama o homem de uma forma especial. Deus ama o homem de uma forma que não conseguimos explicar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem sem Jesus está morto. Tem carro, tem dinheiro, sai para se vestir, mas está morto espiritualmente. Deus amou o mundo, sim, amou, mas não ficou somente no amor, não. Enviou o seu Filho, Jesus. Quem aceita Cristo, aceita o Pai. Quem rejeita Cristo, rejeita o Pai. E a Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria foi uma serva de Deus, mas ela não é intermediadora entre Deus e os homens. O único intermediador, intercessor entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo. É só você me mostrar na Bíblia onde está dizendo que ela é, que eu acredito. Não adianta a agressão. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás é um cachorro na coleira, na corrente de Deus. Ele só faz o que Jesus permite. Aquele jovem, o Senhor disse, o Senhor amou ele e disse assim: ainda falta uma coisa em você. Ainda falta uma coisa em você. Tanta gente conhece a Bíblia, lê a Bíblia, mas ainda falta receber vida, receber o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a letra mata, a letra mata. Não adianta ler a Bíblia, somente ler, sem buscar de Deus. Não adianta você ler a Bíblia e perguntar ao pastor como é. Não adianta você ler a Bíblia e perguntar ao padre como é. Leia a Bíblia e pergunte para Jesus, o autor da Bíblia está vivo. Pergunte ao Espírito Santo como é, porque o homem pode enganar você. O homem vai querer o seu dinheiro, a religião vai querer o seu dinheiro. Deus não está interessado no seu dinheiro. Quem quer o seu dinheiro é religião. Quem quer o teu dinheiro é falso pastor, é padre, é religião católica, é religião evangélica. O seu dinheiro para Deus é lixo, não vale nada. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que no dia do juízo, que Deus vai mandar para essa terra, o dinheiro do rico, o ouro do rico vai ser lançado na rua como um esterco. E eles vão gritar e vão dizer: montes caiam sobre nós, nós não aguentamos mais o que está acontecendo. Aleluia. O Senhor disse para aquele jovem rico, que tinha uma religião, que usava os mandamentos, disse assim: ainda falta alguma coisa em você, vem cá, vá
Venda tudo que você tem, reparta com os pobres, depois venha e siga-me. Tem gente mandando muita ajuda para o Rio Grande do Sul, tem gente ajudando os pobres, tem gente fazendo caridade. Isso é uma ação bonita, mas não salva você por si só, não. O que as pessoas precisam é o pão vivo que desceu do céu. Porque você pode estar com fome hoje, alguém dá um prato de comida a você, uma cesta básica a você, depois você vai estar com fome de novo. Você pode não ter uma casa, alguém pode dar uma casa a ela pode, aquela casa pode ser destruída, ela vir para a rua de novo. Ela pode estar doente, pode alguém dar um remédio para ela, pagar uma cirurgia para ela, recuperar a saúde, mas um dia ela vai morrer. Mas aqueles que recebem a palavra de Deus, aqueles que pela fé seguem e obedecem somente a Jesus Cristo, e tem somente Jesus Cristo como o seu único intercessor, o seu único guia, o seu único salvador, o seu único Senhor, morre aqui, mas vive na eternidade, para todo sempre com o Pai. Porque acreditar em Deus, a Bíblia diz que até o diabo acredita. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: você crê em Deus? Faz bem. Também Satanás crê em Deus e estremece, mas não obedece, mas não tem mais oportunidade de salvação. Hoje você já pode até ter matado gente, você pode ser traficante, você pode ser maconheiro, você pode ser cachaceiro, você pode ser adúltero, prostituto, trair tua mulher, mas um dia em que você ouvir a palavra de Deus e se arrepender, Deus esquece do seu pecado e te salva e te liberta. Mas enquanto você ficar dizendo: não vou deixar maconha porque eu não consigo, não vou deixar a cachaça porque eu não consigo, não vou deixar de me prostituir porque eu não consigo, você não vai conseguir nunca. É Jesus Cristo que nos liberta e nos salva. Você só precisa crer e a Ele confessar. O problema é que a boca das pessoas falam palavrões, mas não confessam os seus pecados diante de Jesus Cristo. Confessa para o padre, confessa para a estátua, confessa para a imagem. A Bíblia diz que com o seu coração se crê e com sua boca se confessa para a salvação. A Bíblia diz: e todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. As suas obras não vão salvar você por si só. É preciso o homem crer, se arrepender, confessar e deixar. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem e deixam alcançam a misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O diabo está aí, 200 milhões de demônios vão sair do inferno, a Bíblia diz, e estão aqui na terra. Você não lê Bíblia, né? Está perdendo tempo com rosário, está perdendo tempo com estátua, está perdendo tempo com religião. Deus não mandou ninguém rezar, Deus mandou você orar. Orar é conversar com Deus. Orar não é ler uma oração. Orar é você abrir o seu coração para Deus e conversar com Ele. Ele está vivo. Ele está vivo, Jesus está vivo. E não adianta você falar com Deus diretamente. Deus não ouve pecador. Você está achando que Deus ouve o homem diretamente? Não ouve. Jesus é o nosso advogado. Você não tem capacidade de ir até o juiz diretamente. Temos que constituir um advogado que chama-se Jesus Cristo, para advogar a nossa causa e nos justificar diante do Pai. O problema das pessoas aqui pecam e acham que pode pagar uma indulgência. O catolicismo romano, um tempo atrás, cobrava indulgência, cobrava dinheiro para perdoar pecado. Algumas religiões por aí também vendem terreno no céu, vendem um monte de trem. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não pode haver nada físico, material, entre você e Deus para adoração. Só pode haver Jesus Cristo. A verdadeira fé é uma fé direcionada a Jesus. Você não precisa de nada mais a não ser Cristo para receber salvação.
Jesus disse: ainda falta uma coisa em você. Vá, venda tudo que você tem e me segue, e terás um tesouro no céu. Ele preferiu as coisas da terra. A Bíblia diz que ele saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Era rico. Era rico. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que religião é uma causa de grande lucro. Estão ficando rico com o nome de Jesus. O Banco do Vaticano, o Banco do Vaticano é o banco da Igreja Católica, da religião católica. Tem aproximadamente 3 trilhões de euros. É muito dinheiro, né? É muita riqueza. Catedral de ouro. Muitas religiões ricas, a maioria, todas elas. Interessante que Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu no estribaria e foi colocado numa manjedoura. Coxo de cavalo comer capim. Mas era rei dos reis. É rei dos reis e senhor dos senhores. Eu quero dizer para vocês: padre não vai salvar vocês, pastor não vai salvar vocês, Maria não vai salvar vocês, Padre Cícero não vai salvar vocês, Frei Damião também não. Só quem salva é Jesus Cristo. Mas não é acreditar nele e também acreditar nos demônios. Mas não é acreditar nele, é acreditar no monte de idolatria. João capítulo 14, Jesus falou assim: creiam em Deus e creiam também em mim. Foi a única recomendação de Jesus para o homem depositar a sua fé, botar a fé em Cristo e na sua palavra. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e vou voltar outra vez e vou levar vocês. Vocês quem? Aqueles que crêem, aqueles que se arrependem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, busque ao Senhor enquanto é tempo. Eu sei que os atrativos do mundo é muitos. Eu sei que a vaidade do mundo é muitas. É bebidas, mulheres, vaidades, glória, fama, é seguidores. São muitas coisas que iludem a cabeça do jovem, a cabeça da mulher, a cabeça do homem. E as coisas do mundo proporcionam um certo conforto para nós aqui na terra, né? Dinheiro, condição financeira, cartões de crédito, as pessoas tudo lhe aplaudindo, fulaninho para cá, fulaninho para lá, você é o cara. Mas essas pessoas vão seguir você até a porta do cemitério, ou até o buraco onde você vai ser colocado. De lá para frente é você e Deus. De lá para frente você vai ter que se voltar para as Escrituras de novo, porque a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que Deus vai juntar todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão ajuntadas diante de um trono branco, um trono de justiça, e serão abertos os livros. Nesse livro vai estar escrito tudo o que você fez. Ninguém vai dizer que Deus era homofóbico. Ninguém vai dizer que Deus não respeitava a religião dos outros. No dia do juízo, o livro vai ser aberto, o livro das obras, e será lido tudo, tintim por tintim. A Bíblia diz: o que o homem fez em oculto, Deus vai revelar na presença de todos. Depois serão abertos o livro da vida. A Bíblia diz assim, as Escrituras dizem assim: e todo aquele, não tem exceção, não tem preto, não tem branco, não tem milionário, não tem trilionário, não tem religioso, não tem nada.
E todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. É para o inferno que você quer ir? Não é. Deus não tem prazer na morte do homem. Não tem prazer. Mas o salário é esse do pecado. A maioria das pessoas que estão aqui são trabalhadores e trabalhadoras. Saem de casa para a labuta da vida, para criar o seu filho, para criar a sua filha, para comprar as coisas das suas necessidades. Todos os dias sai, cumpre a sua jornada de trabalho. Sai de manhã e volta de noite, muitas delas. Por quê? Porque sabe que no fim do mês, no dia determinado pelo seu patrão, pelo seu senhor, você vai receber o seu salário, segundo a sua produção, segundo o que foi acertado para você. A Bíblia acertou para nós aqui o nosso salário, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que fazer para o homem ser salvo? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. A gente vive num mundo tão corrompido. A gente vive num mundo cheio de mentira, cheio de engano. Ó, é mentira na religião, é mentira no comércio. Que quando se fala em salvação, as pessoas não acreditam mais. Quando se fala em verdade, muitos não acreditam mais. Você acha que eu vim aqui pregar o evangelho para ganhar o dinheiro de vocês? Ou para alugar um ponto comercial aqui para abrir mais outra religião? Não. Jesus disse assim: dê de graça o que de graça vocês receberam. O Espírito Santo, ele entra na vida do homem pela condição do homem aceitar a mensagem dele. Louvado seja Deus. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Você só vai encontrar a verdade em Jesus. Você só vai encontrar Jesus nas Escrituras. Não busque Jesus em nenhum outro lugar. Ele não está morto. Jesus não está morto. Ele não está mais pendurado numa cruz. Ele está vivo e reina eternamente. Jesus Cristo vai voltar a buscar a sua igreja. Igreja não é instituição. Igreja não é prédio. Igreja não é CNPJ. Igreja não é religião. Igreja são todas as pessoas ligadas em Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, através do Evangelho, através da fé. O que fazer para ser salvo então? A Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se arrepender. O problema é que as pessoas não querem ouvir o que é pecado. Como é que vai se arrepender se não quer ouvir a palavra de Deus? A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Larga o telefone um pouquinho e leia a Bíblia. Larga o TikTok um pouquinho e leia a Bíblia. Larga a pornografia e leia a Bíblia. Pare de ouvir homens religiosos e medite nas Escrituras. Clame ao Senhor Jesus, se arrependa, peça perdão a Jesus Cristo. Não se dobre diante de uma estátua. Deus não ouve ninguém por meio de estátua, nem por meio de meios próprios do homem. A forma de Deus ouvir o pecador é por meio do advogado, seu filho Jesus.
clame ao Senhor Jesus, peça perdão a Deus dos seus pecados, Ele lhe perdoa. Para você ser salvo, ser um servo de Deus, você não precisa participar de nenhuma religião. Você precisa ter comunhão com Deus, assim como Adão e Eva teve, sem existir nenhum tipo de templo. Através da obediência, através da fé, através da palavra de Deus, porque as coisas vão piorar. Olha, haverá um único governo, o governo do anticristo. Haverá uma única religião, haverá uma única moeda, e as pessoas serão escravas do diabo. A tecnologia está aí, a ciência está aí. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E a pior falta de amor não é a falta de amor para com o próximo. A pior falta de amor é a falta de amor para com Deus. Porque o mandamento mais importante da lei é: ame a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o teu próximo, você obedece à palavra do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. As ilusões do mundo enganam as pessoas. Esse mundo é uma ilusão. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu com Jesus. Jesus estava para ser crucificado. Sabe quem matou Jesus? O nosso pecado. Você sabe quem matou Jesus? Política e religião. Era quem estava com as escrituras na mão, com a Bíblia na mão, que matou Jesus. Os sumos sacerdotes pegou Jesus, entregou Jesus para Roma. Roma foi julgar Jesus e disse: eu não vejo erro nesse homem. Devolve Jesus de novo para os sacerdotes, para os judeus. Roma dá uma surra em Jesus, tira a roupa de Jesus e entrega Jesus de volta. Disseram: não, somente uma surra não, nós quer que mata Jesus. E ele disse, o imperador: você quer que mata Jesus? Como assim? Você quer matar o vosso rei? E eles disseram: nós não temos outro rei a não ser César. Preferiram político do que Jesus. Preferiram ser escravo de Satanás e rejeitaram Jesus. Olha o que eles disseram: nosso rei é César, nosso rei não é Jesus. Sabe o que disseram? Aquele imperador romano ainda quis salvar Jesus. Conversou com Jesus e disse assim: tu não sabes, Jesus, que eu tenho o poder de te salvar, de te livrar da morte ou de te matar? Tu não fala nada, tu não responde nada. Aleluia. Jesus disse: nenhum poder foi entregue a ti se do céu não fosse permitido. O poder é de Jesus. Aleluia. Aquele imperador, a sua mulher chegou para ele e diz: olha, não faça nada contra Jesus, porque de noite eu tive uma revelação, uma visão que me tormentou muito. Glória a Deus. Ele disse: olha, todo ano a gente solta um prisioneiro. Aqui tem Barrabás, está preso. E aqui tem esse Jesus que vocês querem crucificar. Tem um bandido aqui, ó, tem um estuprador aqui, ó, tem um maconheiro aqui. Vocês querem que solta quem? O assaltante ou Jesus? Ah, disseram: não, nós queremos o bandido, o maconheiro, o estuprador e o ladrão. Mata Jesus! Foi mais ou menos assim. Jogaram Jesus para a multidão, fizeram uma coroa para botar na cabeça de Jesus, como forma de zombação, dizendo: ele é o rei, vamos botar uma coroa na cabeça dele.
fizeram uma coroa com uns pregos bem gigantes, uns cravos bem gigantes. Botaram a coroa cheia de cravo de aço na cabeça dele, pegaram um pedaço de pau e bateram, que aqueles cravos entraram na cabeça de Jesus. Pegaram a cruz, botaram nas suas costas e meteram o chicote para cima. Chicote que na ponta desses chicotes tinham cravos de ossos, de ferro, que batia nas costas e rasgava. No meio do caminho Jesus caiu. Levantaram Jesus. Jesus não abriu a sua boca. Do centro da cidade de Jerusalém até o alto do morro do Gólgota, Jesus carregou o pecado de todos nós. O sacrifício de Jesus não foi em vão, não é em vão. A Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Quando Jesus estava no alto daquele morro, deitaram ele sobre o madeiro, pegaram pregos enormes, apregaram ele na cruz, prego na sua mão direita, prego na sua mão esquerda, prego nos seus pés, levantaram ele sobre aquela cruz, todo o peso sobre aqueles pregos, sobre as suas mãos e os seus pés. Ele foi colocado no meio de dois bandidos. O bandido da esquerda olhou para Jesus e viu Jesus sangrando, seus pés furados. Jesus estava irreconhecido. A Bíblia diz no livro de Isaías que Jesus não tinha nenhuma formosura para que ninguém desejasse ele. Ele olhou para Jesus e viu Jesus sangrando, morrendo, agonizando, e disse: se tu é o Filho de Deus, desce daí. Olha a situação que você está. E zombou de Jesus. Jesus sentiu sede. O soldado romano pegou uma esponja com vinagre, botou na ponta de uma lança e levou até a boca de Jesus. Com vinagre. Pegaram a lança, furaram o lado de Jesus, saiu sangue, saiu água. O bandido que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, o da direita, olhou para Jesus e disse, repreendeu o outro bandido da esquerda e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse aí nada fez para que estivesse aqui. Olhou para Jesus e disse: Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ensanguentado, sem forças, fisicamente falando, olhou para aquele bandido arrependido e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhou para o céu, olhou para o Pai e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. E expirou e morreu. A Bíblia diz que as pedras se quebraram no meio, houve um terremoto. Havia uma cortina dentro do templo dos judeus que se rasgou de alto a baixo, simbolizando que agora não existe mais necessidade de ter um sacerdote responsável pela sua alma. Não, acabou o sacerdote na terra. Jesus Cristo pagou pelo seu pecado. Agora você tem acesso a Deus por meio da fé em Cristo. O Cristo vivo, não é o Cristo morto pendurado no madeiro do catolicismo romano.
Colocaram Jesus numa caverna e botaram uma tampa de pé, uma pedra gigante na porta do túmulo, para que Jesus não pudesse sair. O diabo tem feito isso nos dias de hoje. Tem tentado botar uma pedra na verdade. Tem tentado botar uma pedra no Evangelho. Mas o Evangelho tem que ser pregado e vai ser pregado ainda que a gente morra, ainda que a gente vá preso. É uma honra morrer pelo nome de Jesus. Ao terceiro dia, Maria Madalena, uma que era uma prostituta e tinha um monte de demônio, foi lá no túmulo levar flores para Jesus. Jesus não estava mais lá. Estava um anjo sentado numa pedra, com o lenço que estava no túmulo de Jesus, estava lá posto. E a mulher olhou aquele túmulo e o túmulo não tinha mais ninguém. E o anjo olhou para aquela mulher e disse: mulher, o que você procura aqui? Por que você procura o vivo entre os mortos? E eu digo para você hoje, por que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Jesus não está no meio dos cegos religiosos. Jesus está dentro daquele que crê e se arrepende e tem fé no Senhor. Aquele anjo disse: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vai lá e diz para os teus irmãos, avisa para eles. Jesus se apresentou depois para 70. Jesus vivo se apresentou para uns 70 e disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou deixar outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai ensinar vocês. Quem ensina você não é teologia, quem ensina você não é padre nem pastor, quem ensina você é o Espírito Santo. Ele revela a palavra. Jesus está vivo, viu? Se não for por Jesus, por outro você não chega no céu, você chega no inferno. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Olha, quando Jesus estava no deserto, antes dele ser levado para ser crucificado, Jesus foi levado para o deserto. As pessoas só querem bonança, só querem prosperidade, né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, foi levado para o deserto. Antes de ganhar a terra prometida, foi levado para o deserto. No deserto, Jesus estava jejuando e orando, e o diabo apareceu e disse para Jesus: Jesus, você está com fome, Jesus. Olha, Jesus sabe a necessidade, Deus sabe a necessidade de todos nós, e o diabo também vê a sua necessidade. Você pode até ter vontade de praticar o pecado, mas por amor a Cristo, você precisa rejeitar. Jesus, tu está com fome? Transforma essas pedras em pão e come. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse mundo está morto. Rejeita a palavra de Deus. Depois, o diabo conduziu Jesus até o templo. O diabo está no templo, viu? Cuidado. Disse Jesus: lança-te daqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Olha, o diabo citando a Bíblia, o diabo citando as Escrituras. Tem muito filho de Satanás citando a Bíblia, mas conduzindo o povo para o inferno, porque não é o genuíno evangelho da palavra de Deus que conduz o homem a Deus por meio de Cristo e da graça de Cristo. Está escrito, Senhor. O Senhor usou a palavra outra vez e disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo conduziu Jesus para um monte muito alto. Nesse monte, sabe o que aconteceu? Foi a
última cartada de Satanás para conseguir a adoração de Jesus e fazer com que Jesus desistisse de pagar o preço pelo seu pecado. E as pessoas hoje rejeitam Jesus por causa de uma estátua, por causa de uma cachaça, por causa de uma prostituição. Nem imaginam o que espera ele na eternidade depois que esse corpo for para debaixo do chão. O diabo disse: olha, está vendo os reinos do mundo? Está vendo a mulherada? Está vendo a glória do mundo? Está vendo a fama do mundo? Está vendo o poder do mundo? O diabo disse para Jesus: tudo isso a mim foi entregue. Fama, né? Dinheiro, luxúria, tudo a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Muitos cantores aí, ricos, famosos ricos, receberam a oferta do diabo. Muitos pastores ricos receberam a oferta do diabo. Padres ricos receberam a oferta do diabo, para se calar, para serem covardes. Tudo isso eu vou te dar, Jesus, se tu se prostrar diante de mim e adorar. E as pessoas ficam se prostrando diante de estátuas. Jesus, sabe o que Jesus disse? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, Satanás, e somente a Ele servirás. Aleluia. Somente a Ele, ao Senhor servirá, Satanás. E o diabo se retirou dali. Jesus foi para a cruz. Ô menino, eu estou concluindo, já que eu já falei muito aqui. Eu imaginei que você estava com sede. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado. O que você tem de mais importante não é o que você conseguiu trabalhando aqui. Eu vi uma reportagem das pessoas do Rio Grande do Sul, com todo respeito ao sofrimento deles, mas as pessoas muito preocupadas: perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo. Mas importante que a gente tem, mas importante que você tenha a sua comunhão com Deus, porque depois da morte você que é o juiz e tem uma eternidade para enfrentar. Você está com vida? Tem a oportunidade de se arrepender. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus amado. Não é fácil não, mas tudo é bom. Rapaz, muito bom seu home. Home o que, irmão? Motorhome. Motorhome, muito bom. Eu tenho vontade de montar um. Eu tenho uma vanzinha pequenininha lá. É bom, uma de vanzinha, sabe? Mas eu quero fazer uma coisa bem... Até porque tem muita, né, investimento. Eu quero uma coisinha bem básica, só para dormir dentro. Andar por aí evangelizando, sabe? Você tem canal também? Não, canal não ligo pra essas coisas. É, né? Tá, não, tá tranquilo. Tá bom. Eu tenho o Instagram, que é do nosso trabalho. É, depois eu vou dar uma olhadinha. Tá. Nosso Instagram. Deixa eu só concluir aqui. Transmite aqui pros irmãos. Glória a Deus. Só concluir aqui essa live. Deixa eu botar o óculos aqui. Rapaz, esse negócio tá ficando sem vista, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos concluir aqui, tá bom? Tem o nosso colega aqui, abençoado aqui, deu água para nós. Dando apoio. Deus abençoe ele. A Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água pequenino não fica sem recompensa. Deus é bom. Vou concluir aqui. Deus abençoe os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus.